Noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa quarta-feira aqui pelo Instagram. A gente tem feito algumas lives toda semana. Quarta é dia da nossa live do Café com Bolos, sempre com algum convidado, alguma convidada. A gente tem chamado alguém para bater um papo nesses tempos que a gente não pode estar no contato social mais direto, se abraçando, conversando pessoalmente com as pessoas. A gente cria essa oportunidade por aqui, pelo contato virtual. Sempre conversas interessantes, e hoje nós vamos conversar com o Chico Salem. O Chico é cantor, compositor, músico. Muitos de vocês devem conhecer o Chico. Fez um clipe manifesto muito bom, né, que viralizou bastante nos últimos meses, que foi o Só Que Não, né, crítico, né, um artista engajado, um artista que faz essa junção de arte com crítica social, com crítica política, mais necessária que nunca. Hoje, em tempos de censura, em tempos em que o presidente da República manda calar a boca quando alguém pergunta para ele. Eu vou ver se o Chico já está aqui para entrar. Já está aqui. Deixa eu botar o Chico para a gente fazer esse bate-papo. Estou adicionando. Está entrando. Boa noite, Chico. E aí, Guilherme, tudo bom, cara? Como é que você está, meu irmão? Pô, tamo aí, bicho. Tamo segurando o rojão, né? Tamo nessa loucura aí, mas fazendo o que tem que fazer, ficando em casa, refletindo muito sobre a vida, sobre tudo que tá acontecendo. Enfim, tentando pensar em o que dá para fazer de melhor nesse momento, né? Aqui de casa, assim. É uma missão difícil. Com certeza, mas sim, o momento é duro. Porra, hoje, rastro de morte cada vez maior, chegando ao colapso do sistema de saúde. Mas, de algum modo, essa quarentena também está sendo uma oportunidade para as pessoas pararem um pouco, refletirem sobre suas escolhas, refletirem sobre seus valores. Eu tenho conversado com muita gente que, bom, há tempo eu mesmo, estava com uma dificuldade. Você tem uma rotina, você não está conseguindo ler o livro, você tem aquela pilha de livro empilhado lá, e a quarentena, de algum modo, te permite, né, te dá essa possibilidade enfim, dar uma parada, dar uma respirada. É claro, nem todo mundo está tendo essa oportunidade, né? A gente tem milhões de brasileiros que, embora a diretriz seja o isolamento, não podem, não conseguem ficar em quarentena, não porque não queiram, porque não acham importante, mas porque precisam ganhar o pão de cada dia, e o governo não assegurou as condições básicas para alguém que trabalha na informalidade, que está desempregado, poder ficar na quarentena, né? Eu acho que existe aí uma responsabilidade social também de quem pode ficar em casa, de quem pode realmente ficar em casa, que pode trabalhar de casa, enfim, acho que a gente agora é um momento importante de todo mundo matar essa bola no peito, bancar estar em casa, bancar os trabalhadores que trabalham nas nossas, ou em casa, ou nas empresas, fazer de tudo para preservar esses empregos, né? Eu acho que é um momento importante e é um momento que evidencia muito o comportamento que as elites têm historicamente, né, Guilherme? Porque você vê aí, na verdade, o número de casos de corona, de morte, tem diminuído nas elites, que conseguem se preservar, que conseguem, tem aumentado absurdamente na periferia, né, chegando num colapso. Mas eu sinto que esse é um momento muito importante e que, para quem está podendo ficar quieto, é um momento que tem botado todo mundo em contato consigo mesmo, com os seus próprios paradigmas, com os seus próprios pensamentos. Tem sido um momento de refletir muito sobre o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? E esse lugar de fazer arte é um lugar muito privilegiado nesse sentido, porque a gente pode fazer arte à distância, embora a gente não tenha mais o contato público, assim como você, que é um professor, que é político, enfim, que vive muito desse corpo a corpo, de estar na rua com as pessoas. A gente está privado disso, né? Enquanto eu como artista, você como professor, enfim, como político, como ativista. Mas a gente tem que tentar fazer o que é possível fazer de longe, né? Tem que tentar fazer o que é possível fazer de longe e tentar achar os caminhos para conseguir tocar lugares comuns, porque eu sinto que isso é uma coisa muito importante. Você estava falando do Só Que Não, o clipe Só Que Não, né, me apresentando, um clipe muito de protesto, muito de embate, de denúncia.
E é louco, porque eu tenho percebido que nesses últimos tempos o impacto que a denúncia que a denúncia em si tem causado nas pessoas é muito pequena, ela é cada vez menor. E, de certa forma, embora a gente tente fazer uma música de protesto, tente fazer coisas que evidenciem tudo que está errado aí, parece que para quem apoia esse governo, quem apoia esses caras, isso é elemento para reforçar seus próprios argumentos e não um elemento para fazer mudar. Então a arte ela vai ter que achar um outro lugar também, que não seja o de embate, mas que seja o de enaltecer o que tem que ser feito, o tipo de coisa que tem que ser feito, o tipo de assistência que tem que ser dada, o tipo de afeto que tem que ser compartilhado, o tipo de cuidado que tem que ser feito. Tocar as pessoas pelo amor, tocar as pessoas pela sua emoção, porque os fascistas também amam, né, Guilherme? É uma loucura, mas não à toa a arte ela consegue, às vezes, transpor esses limites políticos e ideológicos e tentar tocar nas pessoas. Não à toa, caras como Raul Seixas, ou, enfim, grandes cantores, compositores que não tinham uma posição política bem definida, mas eles conseguiam falar com várias camadas da população e quando você via, tinha um cara que era meio fascista, mas que estava cantando aluga-se. A solução por nós. Então você ludibria o cara, você faz o cara pensar por uma outra via, né? É verdade, é verdade. Esse é um papel importante. Com certeza, Chico. Acho que a arte tem esse poder, né? Ela toca, ela sensibiliza. O pessoal costuma dizer que mais vale um quilo de exemplo do que uma tonelada de argumento. Às vezes mais vale ali um quilo de sensibilidade, de poesia, de música, do que uma tonelada de tratados e de livros para as pessoas despertarem para alguma coisa. Você tem toda a razão. Eu acho, você falava, porra, assim, parece que uma parte da sociedade brasileira, sei lá, esse um terço, um pouco menos de um terço, que apoia o Bolsonaro, que é um negócio meio imunizado, assim, é uma coisa que você possa fazer, o que você possa mostrar é utilizado na lógica, né, de manter e reforçar suas posições. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que uma tragédia, não é só a pandemia que nós estamos vivendo, uma tragédia, ela revela o que as pessoas e o que as sociedades têm de melhor e o que elas têm de pior. Na tragédia isso fica evidente, uma guerra, um ataque, uma pandemia, né? Então, sim, eu acho que da mesma forma que essa pandemia está revelando o pior que a gente poderia imaginar da falta de empatia, de gente ridicularizando a morte alheia, de um presidente da República que diz e daí para 5 mil mortos, de gente agredindo o profissional da saúde que estava numa manifestação pacífica, do cara, o presidente da XP, uma financeira hoje, que diz, tá bem, o Brasil está lidando bem com a crise porque já passou o pico das classes altas, né, enquanto que na periferia tá se morrendo a rodo, que o SUS vai saturar na semana que vem aqui em São Paulo, em outras partes do país. Tá, de um lado a gente vê isso, essa barbaridade, né? E de outro lado também, eu acho que a gente está vendo iniciativas de solidariedade que são incríveis, né? Gente que está até ganhando a capacidade de sentir a dor do outro. Gente que era invisível e que a pandemia deu algum grau de visibilidade. Pega a população de rua, o sem teto. Eu tenho trabalhado muito com essa turma, não só pelo MTST, mas pela campanha solidária. Cara, assim, nunca teve algum grau de olhar, que era sempre era tratado como ninguém, como um nada, sim, que estava ali jogado na sua calçada. E agora, pô, o mundo todo está discutindo requisitar hotel para sem teto. Eu entrei com uma ação junto com a Erundini, com o padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo, para que a prefeitura requisite vagas de hotéis que estão vazias para abrigar a população de rua. Mas isso está sendo feito no mundo todo. Tem várias equipes que estão distribuindo quentinha, que estão distribuindo alimento, que estão distribuindo álcool em gel, material de limpeza. Então, acho que a gente também tem um despertar nesse sentido. Assim,
enxergo esses dois lados que a tragédia abre. Agora, eu queria te colocar um ponto, ficou aqui no nosso bate-papo, que vai ser um bate-papo musical também. Você já me alertou quando a gente falou antes no Zap, que tá com seu violão, já criou a ansiedade, já avisei a turma aqui, tá aí ele. A gente deixa aqui. Então daqui a pouco nós vamos ao que interessa. Mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta. Esses dias, quer dizer, eu acho que teve duas polêmicas fortes na arte, na cultura brasileira. Uma, a da Regina Duarte, que entrou lá na Secretaria de Cultura, que tá, mas não tá, aquela situação, quer dizer, e que não teve a coragem de comentar, né, a morte, né, do Aldir Blanc, né, de falar do luto, de mandar uma mensagem pública, sabe? Com medo de ser atacada pela milícia digital do Carluxo. Quer dizer, ao ponto, né, assim, que a gente chegou. E a segunda tem a ver com censura, cara. Porque assim, o presidente diz cala a boca para jornalista, mas esse cala a boca não é só para aquela jornalista que estava lá, que foi desrespeitada, que foi humilhada, e para quem eu quero deixar a solidariedade aqui. Então cala a boca para todo mundo que pensa diferente ou que vai fazer qualquer tipo de questionamento. E começa a haver uma censura e, o que é pior, uma autocensura de vários artistas com medo de se colocar, porque aí vem o esgoto, né? O cara se coloca, vem a milícia digital. Eu conversei com artistas conhecidos também, grava um vídeo ali para a campanha de solidariedade do movimento, do MTST, que está arrecadando alimentos, distribuindo cesta básica. Falei com alguns conhecidos, amigos e tal, e vários gravaram, mas teve gente que disse, cara, eu dou todo o apoio, até já contribuí lá financeiramente na campanha, mas eu não vou gravar porque vai vir aquela onda, aquele chorume em cima de mim. Então eu queria que você comentasse um pouco a arte em tempos de autoritarismo bolsonarista. É difícil, né, cara? Porque, veja, o que acontece assim? Vamos por parte. Quando a gente começou a desenvolver o roteiro do clipe Só Que Não, por exemplo, que era um clipe que tinha elementos, representava o Bolsonaro, a Damares, o Olavo de Carvalho, enfim, tinha um monte de representações ali. Essa foi uma pauta que visitou muito a gente, até meus familiares, alguns preocupados, pô, você vai fazer isso mesmo, tem certeza, tal, que é um lado que a gente fica com medo, porque realmente a gente não sabe o que vem. E, quer dizer, a gente tem suposições do que pode acontecer, mas a gente não sabe o que vem, né? E nesse sentido, qualquer movimento que trabalhe com censura, ele força o artista a tentar ser mais inteligente, mais sagaz do que a censura. Nesse sentido, a gente volta um pouco para o que eu estava falando no começo, quer dizer, talvez eu não precise fazer uma música que fala fora Bolsonaro! Tipo, eu posso tentar fazer alguma coisa, porque isso já exclui o cara, né? Hoje, quando a gente vê as músicas mais de protesto dos anos 60, 70, eram músicas muito sutis, peças que tinham conteúdos super fortes, mas que tinham que se disfarçar para passar pela censura, né? Agora, a gente está vivendo um momento muito diferente. As milícias digitais, né? Com o clipe Só Que Não, eu recebi centenas, milhares de mensagens super agressivas, ofensivas. Mas eu sinto que tem a ver um pouco com esse movimento de resposta a quando você denuncia, a quando você esfrega na cara das pessoas a besteira que elas fizeram, de apoiar um governo desse. Porque o que acontece? Da mesma forma que a gente precisa tentar acessar sentimentos nobres nas pessoas, a compaixão, o afeto, o que esse cara fez, esse presidente? Ele conseguiu juntar esse 1/3 aí, e depois praticamente mais da metade, acessando um lugar comum também, que é esse lugar do ódio, esse lugar dos preconceitos, esse lugar de todas as fobias, homofobia. Então, ele achou ali ele achou um lugar comum com essas pessoas, e é disso que ele sobrevive, porque essas pessoas estão com ele, não importa o que ele faça. Demita Moro, chama Moro, morre 5 mil, fale... Não importa, essas pessoas querem mais continuar nesse discurso porque elas acreditam nisso mesmo, né? Mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que dizer. Eu vejo muita gente sendo censurada, assim, já começou essa censura no ano passado, quando vários Bom, já começou isso tudo com a guerra cultural, já começou com tudo isso acabando com o Ministério da Cultura,
rasgando editais que estavam prontos, como da Caixa, do Banco do Brasil, que contemplavam diversos artistas do Brasil inteiro, editais que não foram executados. Todo esse desmanche da cultura, ele faz parte de um projeto muito tirano de governo, né? Um projeto audacioso, que você começa a destruir a cultura mesmo, da mesma forma que nos últimos anos a cultura sertaneja e evangélica tomou o espaço do Brasil, né? Não à toa o Centro-Oeste, que é o berço da cultura sertaneja, foi o primeiro estado brasileiro onde o Bolsonaro apareceu numa pesquisa na frente do Lula. Isso é muito sintomático, é o poder da arte para outro lugar, né? Então, por exemplo, quando você fala da Regina Duarte, esperar da Regina Duarte qualquer outra atitude que não seja essa, é a mesma coisa que esperar do Bolsonaro qualquer outra atitude que não seja as que ele tem. A Regina Duarte sempre foi essa pessoa, ela sempre foi uma pessoa que se camuflou atrás da classe artística, sempre esteve envolvido com a elite, sempre teve uma postura anti-esquerda, anti-PT, foi a garota propaganda da campanha, se eu não me engano, do Serra, quando ela falava eu tenho medo, né? Então, assim, eu não esperava, que nem esperar alguma coisa muito diferente do Weintraub ou do... Esses caras esperam pior. E alguém que, como ela, que topa estar num lugar desse, é uma pessoa que está comprometida com esse projeto, né? Agora, é muito triste, né, cara? Você vê uma carta de despedida de um ator de 85 anos dizendo, a impressão que eu tenho é que eu joguei 85 anos no lixo, né? Porque eu dediquei minha vida para a arte e olha só o Brasil, que é muito triste, né? Hoje eu vi um depoimento muito bonito do Lima Duarte, comentando a perda, incrível, assim, super... Falando desse lugar, ele falava, a gente representou o homem brasileiro, por vários personagens diferentes, enfim, a cultura tem esse papel, né? Mas a cultura está desmanchada, né, cara? Porque os caras... Porque você começa aí, você acaba com escola, você acaba com cultura, e aí, cara, e o pouco de cultura que se tem está concorrendo no espaço da internet com fake news. Então fica muito complicado você ter uma atuação, né? Principalmente quando você não pode ir, assim como você, quando você não pode ir para a rua, quando você não pode ir para o tete-a-tete. Porque até isso eles roubaram da gente, né? A rua hoje é deles. A rua é do povão, que tem que trabalhar e está condenado, que pega a fila de ônibus, e a rua é dos delinquentes que estão indo fazer carreata. Então, assim, até a rua eles tiraram da gente. Então tá um momento que parece uma sinuca de bico, né? Assim, como é que a gente vai? O único meio de atuação agora é a internet e as coisas que acontecem paralelamente, como você está falando das campanhas, dos projetos. Eu acho isso super legal se essa pandemia conseguir deixar um legado de um olhar mais substancial para os moradores sem teto, conseguir deixar um legado para o sistema de saúde. Mas eu não sei o quanto... eu estava ouvindo hoje, qual é o número de corte para a gente falar realmente agora vai ter uma transformação? 10 mil, 5 mil, 100 mil, 1 milhão de mortos? Será que isso é suficiente para gerar uma mudança de perspectiva das pessoas? Talvez não. Talvez sim. Talvez algumas coisas fiquem permanentemente aí. Então é um movimento muito difícil, cara. É um movimento muito difícil. Eu tenho me questionado muito aqui qual que é o melhor que eu posso fazer, além de estar em contato com o meu público, entreter, cantar, contar minhas histórias e dar um pouco... tá difícil pensar num modo de atuação mais efetivo, né? Que não seja falar para convertido, que é um pouco o que o Só Que Não fez em alguma instância, e tomou porrada de quem não gostava dele, né? Mas eu fico pensando, será que ele mudou a cabeça de alguma pessoa? Será que alguém assistiu isso e falou, nossa, não tinha pensado nisso, olha só. Não sei, a gente fica sempre na dúvida, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, Chico. Eu concordo nesse aspecto contigo de que um clipe como Só Que Não, ele fala para convertido. Quer dizer, um bolsominion que vê o Só Que Não vai te xingar até a 10ª geração e tal. Um cara que também não tem só bolsominion, né? Tem os bolsominions, eu até faço a saudação porque eles estão aí nos comentários, eles sempre aparecem, são cativos aqui nas nossas lives, Chico.
convidados de honra, que sempre nos prestigiam com a sua audiência. Agora, um abraço para eles. Agora, para além deles, tem as pessoas que votaram no Bolsonaro e que também não são bolsominions, quer dizer, votaram por qualquer coisa, pelo antipetismo, pelo que for, porque estavam de saco cheio. Eu vi muita gente sentir isso como candidato a presidente, ali naquela eleição, que estava envenenada, marcada pelo ódio, mas vi muita gente que votou no Bolsonaro quase como um grito de desespero, sabe? O cara não acreditava mais em nada, falou, vê esse aí, já que deu tudo errado, né? Vamos esculhambar de vez. Tinha um elemento assim no sentimento de muitas pessoas. Agora, um clipe como Só Que Não, para pegar o exemplo dele, se de um lado ele pode até não ampliar, de outro lado ele fortalece e arma quem já está do lado de cá. Que é o que o Bolsonaro faz a toda hora com os dele, cara. E que eu acho que a gente não pode subestimar a necessidade de falar isso, de fazer isso. Porque a gente tem que furar a bolha? Claro que tem que fazer um esforço, senão ele vai ficar com um terço dele, nós vamos ficar com o nosso um terço, né? E o outro terço da sociedade, né, vai para o lado que estiver ganhando, vamos pensar assim. Né? Então, a esquerda, o campo progressista no Brasil, historicamente teve o seu terço, os seus 30%, né? Tanto eleitoralmente como na opinião social, como na formação de pensamento. E o que eu acho também é que, às vezes, a gente, na ânsia necessária de furar a bolha, acabou também deixando de cultivar as pessoas que já tinham esses ideais, que também foram se enfraquecendo, foram se envergonhando, foram ficando embaixo da cama, foram ficando amedrontadas. Sim. Quanta gente que eu vi que estava com receio de dizer que era de esquerda, que era socialista, que defendia tais ideias, porque estava com medo, porque o clima que se criou na sociedade foi um clima aterrorizante para quem defendia, de tentativa de desmoralizar quem fosse de esquerda. Então eu acho assim, quando tem uma produção artística que demarca bem nesse campo, eu não acho que ela não cumpre o papel. Ela não cumpre o papel de ampliar, mas ela representa, arma e vocaliza a posição de quem está do lado de cá. Eu acho que o Só Que Não foi um pouco isso, pelo menos eu senti isso e vi dessa maneira. Sim, você tem razão, você tem super razão. Eu acho que isso que você fala de a importância de demarcar, né? Na mesma época do Só Que Não, Arnaldo Antunes, com quem eu trabalho há 20 anos, lançou um clipe, O Real Resiste, também em parceria com o Mídia Ninja, um clipe super bom. Eu acho que é importante a gente continuar falando dessas coisas e denunciando e entrando na internet e competindo com conteúdo mesmo, com essa... Porque essa fábrica de fake news não para, né? Assim, você sabe muito melhor do que eu isso, assim, esse gabinete do ódio, esses robôs, é um negócio que não para de produzir conteúdo. Então, se a gente para, a gente fica em total desvantagem de cara, né? E, além disso, você tem essa... você falou, a gente relaxou um pouco, né? Eu sinto um pouco isso, assim, que a classe artística, ela relaxou um pouco durante os governos Lula e Dilma, principalmente nos 8 anos de Lula, por conta de, por algum momento, a gente acreditou que a coisa tinha se consolidado, que a gente tinha um Ministério da Cultura forte, que a gente tinha um olhar para isso, que os projetos estavam rolando, que as coisas estavam acontecendo, que você tinha uma ideia de uma peça, de um musical, você conseguia realizar, você conseguia chegar nas pessoas. Então, parece um pouco que esse lugar da música, de fazer pensar, de fazer protestar, ele ficou um pouco anestesiado. Só que enquanto isso estava acontecendo com a música produzida no Brasil, ao mesmo tempo você tinha um braço da igreja evangélica entrando em lugares onde esses artistas não entram. Então você, como diz a Rita Von Hunt, com quem eu tive o prazer de dialogar junto com a Luísa Erundina no lançamento do clipe, quando você não chega num lugar, alguém chega, né? E de certa forma o Lula chegava. De certa forma, dentro de uma igreja, as pessoas se chamam de irmão. E coisas que muitas vezes a gente não faz, assim. Então, o que eu sinto é que, assim, a gente realmente hoje tem um quadro de cultura no Brasil onde a cultura se divide na cultura evangélica e sertaneja, uma parte do funk, e tem esse limbo
que está tentando falar de algumas coisas, promover pensamento um pouco mais interrogativo, porque eu acho que o papel da arte também, mais do que oferecer respostas, é oferecer perguntas. Então, porque se eu chego para você falando, Guilherme, minha vida é assim, você faz isso, você... Putz, talvez você fale, aqui esse cara pedante, tá me falando um monte de regra aí, mas se eu consigo fazer você fazer essas perguntas, pô, aí eu acho que eu consegui chegar, né? Aí eu consegui fazer você perguntar, falo, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? E essa pandemia, de certa forma, ela está fazendo isso também, porque a gente começa a se questionar. Eu mesmo tenho me questionado muito sobre a minha atuação, se eu não podia estar na rua, trabalhando como voluntário, levando água, comida para as pessoas. Ao mesmo tempo, isso põe em xeque os meus próprios medos, o medo da própria pandemia, o medo da família, como é que eu volto para casa. Aí você começa a pensar na situação dos profissionais de saúde. Você, até onde eu sei, é filho de médicos. Você sabe muito bem esse drama, uma infectologista como sua mãe, sei lá. É difícil, é uma situação difícil atuar, né? Atuar no front, assim. Mas aí você vai para um país que as pessoas estão agredindo enfermeiros que estão... Aí você começa realmente a questionar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Porque cada um vive no seu mundo, né? O cara tá certo na cabeça dele, isso que é o mais louco. O cara que sai para uma carreata, aquele cara em Porto Alegre que bateu na menina, o próprio Bolsonaro, o cara acha que está certo. Ele acha que está certo. Eu não acho que ele acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou fazer uma besteira, já sei. O cara acha que ele está convicto com os ideais dele. Isso é o mais louco, né? E quem apoia também. Então, como que você dialoga? Como? Né? É uma pergunta muito... Como que eu dialogo com esse cara? Que não seja mostrando o que tinha que ser feito, né? Não, com certeza. Eu acho que isso também é um pouco, Chico, a natureza do fascismo, né? Uma certa psicose coletiva. Né? As pessoas acreditam. E aí, quando alguém acredita, a psicanálise ensina muito isso pra gente. Né? Quando alguém tem uma crença muito ferrenha, se você disser e simplesmente chegar e dizer não é assim, né? Você só vai fortalecer as resistências dessa pessoa, você só vai fortalecer o aparelho defensivo dessa pessoa que vai se sentir agredida com esse não é assim, porque aquela crença, inclusive, muitas vezes é o que a sustenta psicologicamente, afetivamente. Né? O fanatismo tem muito isso, a crença adquire um papel organizador da subjetividade da pessoa. Né? E aí não tem questionamento, não tem argumento que entra nisso, porque não é uma questão argumentativa. Você está fora do âmbito racional, então ela não vai se resolver com um argumento contrário. Né? Nisso eu acho que, voltando ao que você falou no início do nosso bate-papo aqui, acho que a arte tem um papel que a política não pode chegar. O papel que o discurso político não alcança, ele para ali num muro, a arte pode alcançar. Né? Mas também não é assim, eu acho que hoje, com o nível de radicalização que chegou à sociedade brasileira, você tem um núcleo duro, fascistoide, que o bolsonarismo criou, e que, aliás, nem a ditadura militar criou, hein? Isso aí, a última vez que a gente teve alguma coisa parecida com isso no Brasil foi lá nos anos 30 com o integralismo, com Plínio Salgado. Né? Assim, é dessa turma que nós estamos falando. E o Bolsonaro reeditou, ele criou um movimento fanático de extrema-direita e que essa turma vai acreditar no que for. Ali não tem padrão argumentativo e talvez num momento de muita polarização e radicalização é um negócio meio impenetrável. Né? Eu acho que aí é o que se dizia nos anos 30, 40, nos anos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, com o fascismo não se dialoga, o fascismo se combate, o fascismo se enfrenta, porque o diálogo é totalmente inútil nesse caso. Tentar convencer o Bolsonaro de qualquer coisa e o seu círculo íntimo de qualquer coisa é uma coisa impossível. Né? Aí é um enfrentamento, é uma coisa também de
de relação de forças e quem vence na sociedade, se vence a democracia ou se vence um projeto de ditadura, um projeto autoritário. Mas, enfim, acho que a gente já falou demais sobre isso. Queria te pedir, Chico, bota o violão na roda aí, canta uma música pra gente, estamos com uma turma boa aí assistindo a gente. Vou cantar uma música que fala um pouco disso, uma música que fala sobre a morte, mas sobre como que a morte nos une. Essa música foi composta num avião, um pedaço da letra dela, quando eu comecei a ver um monte de gente diferente entrar, padre, escoteiros, grupo de basquete. Eu estava indo fazer uma turnê em Lisboa, e aí eu comecei a pensar, nossa, as pessoas são tão diferentes, e nesse momento o avião teve uma turbulência gigante, e eu vi que todo mundo ficou exatamente com a mesma expressão, grudado na cadeira, assim. E aí me ocorreu essa ideia de que o fim, ele nos aproxima, né? Tem outros sentimentos e afetos que nos aproximam, mas que o fim é talvez um dos poucos lugares que a gente tem certeza de que a gente vai chegar junto, eu, você, o Bolsonaro, o Hitler, todo mundo, seja lá quem for, né? Tanto faz se é estrangeiro, tem dinheiro, tem razão, tanto faz a ilusão. Se é cruel por natureza ou tem um grande coração e tem medo de avião. Tanto faz se é branco, tanto faz se é preto, lá da Costa do Marfim. Se ninguém é santo, sempre tem um jeito de dizer menos não e mais sim. É que tanto faz se é da paz ou se jaz na grama do jardim. Se ela é ele e ele é mãe solteira, se tá de brincadeira ou se tá afim. É que tanto faz, nunca mais essa diferença de você pra mim. Se a gente vai seguir no mesmo escuro e se encontrar no mesmo fim. Pode ser filho de Gandhi, pode ler o Alcorão, pode andar na contramão. Poliglota, troglodita, libra, touro, escorpião, pode ser de lua ou não. Tanto faz se é preto, tanto faz se é branco, lá na Costa do Marfim. Se ninguém é santo, sempre tem um jeito de dizer menos não e mais sim. É que tanto faz se é da paz ou se jaz na grama do jardim. Se ela é ele é mãe solteira, se tá de brincadeira ou se tá afim. É que tanto faz, nunca mais essa diferença de você pra mim. Se a gente vai seguir no mesmo escuro e se encontrar no mesmo fim. Se a gente vai seguir no mesmo escuro e se encontrar no mesmo fim. Muito bom! Muito bom, muito bom. Excelente, obrigado. Chico. Extraordinária. É bem isso. Reis e mendigos, todos vamos virar comida de peixe, não tem jeito. Pois é, cara. É que mendigos vão sofrer mais, esse que é o problema, né? Então a gente fica tentando, um cara como você, as pessoas sérias que estão trabalhando ficam tentando diminuir um pouco, achatar um pouco essa diferença, mas no meio ali a gente nasce, morre, vive, sofre. É um processo louco viver, né? Bonito, é isso, meu irmão, é isso. Só arte para dizer isso. Pois é, pois é. Eu vi que estava comentando aí, quando no meio da tua música estava entusiasmada aí a nossa querida amiga em comum, Muna Zen. A Muna beijo, tem uma figura incrível. Beijão pra Muna, beijo. Assistente social, guerreira, lutadora, parceirona da nossa querida Luísa Erundina, a melhor prefeita que a cidade de São Paulo já teve, uma mulher incrível que está se cuidando agora em quarentena. A gente tem que ficar em cima para a Luísa ficar em quarentena, né?
Se ela tá, a gente tem que estar também, porque se ela não tá na rua, ninguém mais pode estar, porque agora, até isso, né, cara? A gente está aqui torcendo tanto aí por essa chapa, para ver se a gente consegue dar um respiro aqui em São Paulo, mas a gente não sabe nem se vai ter eleição, né, cara? Como é que tá isso, Bolo? Vocês têm alguma sinalização nesse sentido? Desculpa, agora eu que estou te perguntando aqui. Claro, claro, Chico. Ó, é, a gente, cara, quando veio a pandemia, a gente meio que virou a chave, né? Tava pensando já em construir a pré-campanha, minha com a Luísa, tinha um debate interno no PSOL, e a discussão para a sociedade, fazer as propostas. Mas a pandemia, assim, você não tem nem condição. Você vai falar em eleição, quer dizer, com 600 pessoas morrendo no dia, com o Bolsonaro destruindo o país, com um monte de medida emergencial que tem que ser tomada. Então também a gente deixou o debate um pouco de lado nesse momento, né, para focar no que é mais importante, que a gente acha mais importante, que é campanha de solidariedade, que é ajudar as pessoas que estão ali no limite, né, fazer proposta, a gente entrando com várias ações, a Luísa entrando com projetos de lei, a gente entrando junto com ações no Ministério Público, pressionando os governos, colocando o debate público para ter medidas emergenciais, mas, claro, não perdemos isso de vista. A questão da eleição, o que tem de concreto é que deve acontecer esse ano, né? Enfim, mas pode ter um adiamento de outubro para dezembro. É o que o Barroso, que é o cara que vai assumir a presidência do TSE, tem falado. Essa definição deve sair mais ou menos em junho, quando tiver uma clareza mais ou menos do controle da curva da pandemia, né, de para onde vai. Assim, eu particularmente acho que com o estado que a gente está ainda, ter algum adiamento pode ser bom, porque a sociedade não está num clima para discutir eleição, discutir projeto. Então, assim, botar isso para dezembro, o que não dá também é para deixar mandato biônico. Então deixa, quem está aí vai ficando, porque aí você abre o precedente de destroçar de vez a democracia, né? Que é um lance que está em super risco, né, cara? E que a gente está aí dia após dia com medo de ter uma notícia. Cada vez que eu abro meus sites de notícias, assim, eu abro e fico esperando para ver se eu vou ler algum absurdo maior do que... Porque é isso também, né? É um governo que ele relativizou o absurdo, né? Então, é isso. O cara vem falir daí e já não... Também você vai ficando um pouco cascudo, assim. Você fala, putz, mais uma. Aí manda calar a boca, você fala, putz, mais uma. Sendo que qualquer situação séria, numa dessa, a gente já estaria super na resistência, né? E ainda mais nesse momento que a gente tá, né, cara? Com a pressão psicológica, pressão emocional, pressão psiquiátrica que a gente... Você tá aí? Oi, deu uma sumida. Eu tava dando lendo um pouco, tal, e eu vi que você tem um trabalho bonito em psiquiatria, né, cara, da situação mental dos moradores, das pessoas que estão nas ocupações, né? Nas ocupações, enfim. Você é um cara que sabe dos efeitos que essas situações fazem na cabeça das pessoas, assim. Então, é um momento muito louco, muito delicado, e que, além de tudo, tem esse contexto político que deixa a gente super inseguro, né? Assim, eu converso com meu pai, minha mãe, pessoas que viveram a ditadura no começo, assim, falam, cara, era assim, era esse cheiro que a gente sentia, era isso. A gente estava ali, parecia que não, quando a gente viu, foi. Então, acho que a gente tem que ter um trabalho muito... E, nesse sentido, eu honro muito o trabalho de vocês, cara, que estão ali na linha de frente da preservação democrática, da preservação do Estado de Direito. Isso é muito importante, assim. Fico muito feliz com o trabalho que vocês fazem, assim. Você, a Luísa, a Mona, todo mundo que é sério, né? Todo mundo que é sério. Valeu, meu irmão. É isso. Muito bom. Ó, não, mas assim, esse ponto que você falou, acho que é muito chave, viu, Chico? Porque tem gente que acha que enfim, a gente tá, a esquerda ficar falando em ditadura, o cara ganhou a eleição, esse pessoal tá exagerando.
É que às vezes as pessoas têm uma ideia de ditadura que é transplantar 64 para cá. E assim, da mesma forma que o mundo mudou, que as pessoas mudaram, os golpes também mudaram, né? Você tem jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Jeitos, às vezes, mais sutis. Você não precisa botar um tanque na rua. Você pode estabelecer um autoritarismo no Brasil. O Bolsonaro montou uma trupe de miliciano, cara. Eles deram um golpe há 6 meses atrás na Bolívia, comandado por milícia, Chico. Milícia. Né? O exército ficou aquartelado, a polícia ficou aquartelada e deixaram as milícias agir, só se omitiram. Bastou se omitirem, as milícias foram, milícia fundamentalista, sequestra parente de ministro, saqueia a casa do outro, Botafogo, saquear a casa do presidente, que era o Evo. Então, enfim, e aqui nós temos um cara que está usando o Estado para fazer isso. O cara é presidente da República e está usando a Polícia Federal, agora que ele domesticou completamente. Não que o Moro fosse um contraponto, mas é que o Moro era um adversário político na briguinha de grupo deles. Foi cúmplice enquanto precisou, mas depois rompeu porque tem um projeto pessoal. Mas o fato é que o cara tem o Estado, a ABIN, tem a Polícia Federal, tem um monte de instrumento público para poder fazer um projeto autoritário. O que ele quer isso, velho, assim, só não enxerga quem não quer. É isso que ele faz todos os dias, é isso que ele fala todos os dias. Para você achar que o Bolsonaro não quer uma ditadura, você tem que deixar de levar a sério o que ele fala. Porque ele diz que ele quer. Ele avisa, ele está dizendo. Bolsonaro só não pode ser chamado nesse ponto espetacular de estelionatário. Ele avisou o que ele ia fazer, né? Eu acho que eu ouvi o Reinaldo Azevedo falando isso essa semana, cara. Eu achei. Quem diria, né? Que o Reinaldo Azevedo ia virar a voz da lucidez, assim. Mas, enfim, era um debate interessante no podcast Mamilos dele com o cara do Intercept. E eles estavam falando alguma coisa nesse sentido, assim, né? De que se tem algo que a gente não pode acusar o cara é de ser um estelionatário. E de enganar o consumidor, assim, ele vendeu muito bem, e nesse sentido quem votou nele tem muita responsabilidade, seja quem apoia cegamente, seja quem estava nessa onda aí que você comentou desse 1/3 flutuante, e claro, as pessoas que não têm acesso à informação e que se pautam só por fake news, que é outro fenômeno, né, que a gente tá vendo e não tem limite, né, cara, quando você vê os vídeos de deepfake, que é uma loucura. Enfim, eu boto você falando para votar no Bolsonaro e eu disparo isso para 150 milhões de pessoas, enfim, a verdade se relativiza num nível absurdo, né? Então, mas nesse sentido, eu acho que a gente tem que continuar fazendo, cara, e pensando como que a gente pode estar à frente, porque eles dominaram o meio digital antes da esquerda. Isso é uma coisa que a gente tem que correr atrás, né? A direita se apropriou muito bem do mecanismo de WhatsApp, de fake news, se apropriou muito bem. Foi justo nesse período de governo Dilma, né, Lula, quando isso começou a crescer também, a direita, extrema direita, ela se apropriou muito bem, inclusive do discurso de revolução, que não é um discurso da direita, claro. mas na cabeça dos caras estão fazendo uma revolução. Eu sempre esperei que alguém fosse peitar o Congresso, peitar o STF, no sentido de esperava que fosse o Lula, você, o Zé Dirceu, sei lá, cara, qualquer pessoa, mas não ele. E ele tá fazendo isso em última instância. Ele é o louco que tá peitando todo mundo. Então, os caras roubaram o nosso discurso, a rua, a internet, enfim. A gente tem que trabalhar muito e ser muito persistente para poder ter esse espaço, né? Mas eu acho que a gente sai dessa, cara. De algum jeito ou de outro a gente sai dessa. Eu também acho, meu irmão. Acho que tem luz no fim do túnel, tem esperança. Mas para dar um pouco mais de esperança antes da gente fechar a nossa live, toca mais uma pra gente aí, Chico. Vou tocar. Vou fazer uma canção de amor aqui, que não tem nada a ver com muito isso bom, que a gente muito tá bom. falando. Precisamos de amor. Parceria minha com o Zé Cabaleiro, grande amigão, que fala dos encontros. Pra todo lado que eu olho, vejo sua sombra e o seu rastro de sol.
tanto faz se é claro ou escuro, pra todo lado que eu me viro, você está lá como um farol. Você me segue onde quer que eu vá, meia-noite ou meio-dia, e mesmo quando não vou a nenhum lugar, você fica e me faz companhia. Você na minha cabeça como os versos de um bom refrão daquele cantor popular que eu nunca mais ouvi. Você no meu pensamento, ideia fixa, obsessão, como uma canção que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir, que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir, como uma canção que a gente canta até a hora de dormir. Muito bom, muito bom. Aí sim, alegrando a nossa noite. Alegrando a noite de quarentena. Pois é, precisamos disso também, né? Precisamos disso também. Semana triste também, né, cara? Aldir Blanc. Poxa, esse cara foi tão importante para a música, para a arte, para o Brasil, né? Um cara que realmente... Mas o João Bosco escreveu um texto muito bonito falando de vida e morte, de eternidade, de quanto que Aldir vai seguir vivo. Cada vez que ele tocar uma música num show, aquilo vai estar vivo no palco, Aldir vai estar ali. Então também a arte, assim como a literatura, enfim, a arte, ela tem esse poder também de persistir, né? Que é uma coisa bonita. Você ouve Raul Seixas hoje, 30 anos depois da morte dele, e aquilo se mantém vivo também, transpassa gerações. Mas esses caras não estão aguentando, né? Eu tive um pouco essa sensação com o Aldir Blanc, que tem gente que não está aguentando, cara. Não está aguentando, é muita tristeza mesmo, muito difícil viver tudo isso para viver o que a gente está vendo, né? Não só com a pandemia, como você falou, mas como esse cenário catastrófico, assim. Mas eu acho que isso foi uma coisa que eu estava aqui conversando ontem com a minha mulher. A gente estava falando de que esse período, muitas vezes, parece que a gente está só esperando, né? Que a gente está esperando passar, esperando o que vai ser depois, esperando... Só que esse período pode demorar um ano, cara. Então, a gente vai ter que viver nesse período, não vai dar para ficar esperando, né? Só que quando você desconstrói a vida... Minha vida, o que é? É viajar, é tocar, é circular, é ir nos estúdios, é ir nos shows, é trabalhar, é encontrar gente. Quando você tira tudo isso, num primeiro momento dá uma sensação de que a vida acabou. E que você vai ficar esperando isso tudo voltar. Mas a vida está aqui, você está acordando todo dia, respirando todo dia. Então, se a gente tiver também um pouco a capacidade de viver a cada dia, talvez seja mais fácil para a gente sobreviver a isso tudo, né? Eu acho que sim, cara. Acho que assim... a gente não sabe mesmo até quando isso vai, e também aprender com esse processo. Eu acho que esse processo pode ser pedagógico para a gente. Assim, é uma oportunidade que a sociedade, que a gente enquanto ser humano tem para olhar as nossas escolhas, né? Que escolhas que a gente fez enquanto sociedade, que escolhas que a gente fez na nossa vida, que valores que a gente está cultivando. Tem aquela história do assim, alguém que se aproxima muito da morte, o cara que ficou em coma, alguém que quase morreu, teve um acidente grave. Você tem vários casos, isso até é objeto de estudo científico na psiquiatria, de que essas pessoas passam a ver a vida de outro jeito, né? De que essas pessoas
porra, se tornam mais solidárias, se tornam mais generosas, de que se apegam menos a mesquinharias, a brigas pequenas do dia a dia, passam a ver o mundo e a vida de um outro lugar, com uma certa grandeza de alma, de espírito, porque coloca também a nossa transitoriedade. Acho que a pandemia joga isso na nossa cara, joga a morte na nossa cara, né? Um pouco do que você colocou na primeira música aí, do fim. Quer dizer, isso fica escancarado. Eu acho que isso pode banalizar a morte, isso pode favorecer o projeto fascista que banaliza a morte, mas isso pode também fazer as pessoas valorizarem mais a vida. Né? Eu acho que esses dois caminhos estão abertos para a gente, sabe? E a encruzilhada, essa disputa que a gente tem que fazer para o futuro, para o que vem depois, para o que vem nesse pós. Isso está se construindo desde já, com a maneira como a gente lida com a pandemia, com a maneira como a gente lida com o nosso vizinho idoso, se a gente vai ajudar ou não, com a maneira como a gente se sensibiliza ou não com as pessoas que não podem fazer quarentena por razão social, com a maneira como a gente lida com os profissionais de saúde, com a maneira como a gente lida com os cuidados domésticos em casa, com a família. Os filhos, porra, né? Os filhos. Cara, minhas filhas, uma tem 10, outra tem 8. Eu nunca tive a oportunidade de conviver com elas como nesses 2 meses. Nunca. Então, como é que é? Porra, tem conflito? Claro que tem. O dia inteiro numa casa, é uma loucura. As duas se batem, se brigam o dia inteiro por qualquer coisa. É claro que você fica tenso, que tem coisa, mas eu acho que também é um aprendizado. É um aprendizado que pode ficar como legado para o que vem depois, né? Temos que trabalhar para isso e acreditar nisso. Sim, é isso. Eu acho que se a gente conseguir tirar legado dessa história toda, seja qual for, o menor que seja, né? Pequenas reflexões domésticas, reflexões familiares, parentais, sociais, se os olhos se voltarem para, como você estava falando, para moradores sem teto, se a gente conseguir ter algo, vão ser os pequenos ganhos que a gente vai ter com essa história, né? E que toda história tem, enfim. Agora, claro que a gente também tem que ficar olhando para tentar evitar que o pior venha, mas que com certeza vão ter coisas boas. Eu acho que é um aprendizado muito grande, cara. Vejo para todo mundo, assim, para minha filha pequena, para minha mãe, que já é idosa, para o meu pai, cada um está no seu processo, porque cada um vive no seu mundo, cada um tem seu universo, então para cada um é uma história. É bonito, é dolorido, mas é bonito. Assim, o que me dói mais não é nem a angústia de ficar em casa, a saudade, o trabalho, assim, realmente isso eu acho que a gente lida. Hoje você tem mecanismos que você vê, fala no vídeo, enfim. Acho que o que me dói mais mesmo assim nesse momento é olhar para a situação das pessoas que não têm condição, sabe? Que vão se amontoar, que vão somar os corpos amontoados, assim, as pessoas que estão indo trabalhar, que precisam pegar 3, 4 condições, que não tem jeito, assim, isso me corta o coração, cara, isso me corta o coração, porque, mas historicamente é quem paga a conta, né? A história da humanidade é feita disso. Enfim, a gente também tenta fazer o que a gente pode, isso me deixa triste, mas acho que tem muita coisa boa aí para sair. Eu preciso começar a compor. Agora, eu sinto que teve um primeiro luto, assim, difícil de trabalhar. Agora a vida está começando a falar, cara, é isso. É um ano assim. Acha teu eixo aí, acha as coisas que te fortalecem, acha as coisas para olhar, porque senão você vai ficar só esperando e aí você vai ficar doente, né? Porque tem isso também, a doença, ela pega a gente nas vulnerabilidades, né? Claro, claro. Então, acho que a gente tem que tentar manter achar como é que eu vou viver e não ficar esperando, porque a gente não sabe nem, cada vez que eu preciso sair por algum motivo que não tem como, ou que eu vou pegar alguma coisa na porta que chega, eu penso que, cara, eu posso estar pegando agora esse negócio, eu posso daqui 15 dias estar morto, né? Claro, não é que eu acho isso, mas é uma possibilidade real. Então acho que a gente tem que viver a vida, tem que viver a vida. É isso, Chico, e sempre com um coração solidário para aqueles que estão mais vulneráveis e fazendo aquilo que a gente pode fazer num momento como esse para ajudar aqueles que mais precisam. Meu irmão, muito bom conversar contigo.
excelente música, excelente papo. Espero que o mais breve possível a gente possa se ver, se abraçar e eu possa te ouvir tocar pessoalmente. Tamo junto, Chico. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pelo papo. Obrigado, Guilherme. Sou um puta admirador seu, assim, torço muito, acho muito bonito sua trajetória e tô junto aí, cara. Tô no apoio, vamos achar intersecções aí, porque tem sinergia. Com Obrigado certeza, pela meu irmão. força aí, divulgar o clipe, você postou na sua página, foi super legal, teve uma Porra. repercussão grande, fiquei muito feliz. Pô, foi o mínimo. Admiração máxima aí também pelo teu trabalho. Valeu, Chico. Valeu, mano. Até Abração, meu mais, irmão. abraço, cara. Abraço da família aí. Obrigado, tchau. Valeu, você também.